Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai? Bom, hoje, como combinado, a gente vai fazer uma conversa aqui super especial com o Breno, da Know-How. Como eu já citei para vocês em algumas oportunidades no nosso encontro, a gente fala basicamente aí de 4 caminhos, né, para que a gente possa fazer uma jornada bem bacana na gestão dos negócios. E o convite para conversar aqui com o Breno é justamente para a gente falar um pouco sobre isso. Ponto inicial para fazer uma boa gestão de negócio é conhecer o ambiente em que a gente está inserido. O segundo aspecto, como conversamos, é entender e definir uma boa proposta de valor do seu negócio. As dores que serão solucionadas, os ganhos que serão gerados para o cliente. Mas não há como abrir mão da terceira etapa, que é justamente olhar para o seu modelo de gestão, garantir que este modelo de gestão esteja alinhado com o seu objetivo de negócio. E por fim, pessoal, e não menos importante, pelo contrário, é observar esse ambiente em que estamos inseridos e promover inovação de maneira cotidiana, mas não enxergar a inovação como algo destinado a pessoas brilhantes que conseguem fazer soluções mirabolantes, mas enxergá-la como um processo sistemático. E aí, para a gente conversar um pouco melhor sobre isso, entender todos esses pilares a partir da perspectiva da Know-How e da história do Breno, convidei ele aqui para a gente conversar. Aliás, ele recebeu a gente aqui no centro de distribuição dele para conversar um pouco mais sobre isso. Breno, primeira coisa que eu queria ouvir de você, cara, fala um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que você chegou até aqui? A história da Know-How, sua história nesse mercado. Eu te confesso que contei um pouco para o pessoal para adiantar, eles curtiram demais. Vai ser legal ouvir de você. Meu pai tinha uma pessoa conhecida que ia para os Estados Unidos na época que roupa importada muita gente trazia, enfim, tal. E essa pessoa começou a trazer roupa para mim, eu comecei a revender. Eu pegava amigos que vendiam roupa, né? E, enfim, eu falava que eu ia dar uma olhada nas roupas dele, deixava umas 20 camisas comigo, eu levava no colégio, vendia pra galera e fui evoluindo, até chegar, depois de alguns meses, né, que eu já estava com uma carteira de clientes relativamente grande, eu abri minha primeira loja, que foi uma loja pequenininha, no Santo Agostinho. Enfim, fui atrás das marcas, a primeira marca que abriu as portas para mim foi a Cavaleira, e o pessoal da Cavaleira viu que tinha fluxo ali e tal, me deram crédito, me deram prazo, e aí depois eu fui para a minha próxima loja, que foi a loja do Retiro, e esse acontecimento foi muito interessante porque depois disso o pessoal da Cavaleira comentou com outras marcas, ó, vocês têm que entrar, esses meninos novos, na época eu tinha acho que 19 anos, se eu não me engano, vocês têm que entrar nesses meninos que estão... Aí veio Calvin Klein, veio New Era, enfim, veio algumas outras marcas, mas meu início foi assim, depois a gente foi abrindo mais lojas, né? Desde o início, meu planejamento era abrir uma loja nova a cada 6 meses, e eu fui conseguindo isso, até chegar um momento em que a minha cabeça mudou, né? Eu foquei mais em qualidade ao invés de quantidade de lojas, né? Mas em suma, esse foi o meu início, a primeira marca tive que comprar à vista. Na época era 20 mil reais, eu tinha 22 mil, então imagina como é que é passar 3 meses praticamente com aquele caixa que eu tinha, sendo que eu tinha que repor mercadoria, eu tinha que pagar aluguel, enfim, uma série de coisas. Eu já tinha saído de casa também, já morava, né, sozinho, enfim. Mas mesmo assim, fui atrás, tive muita persistência, mas o início não foi fácil, ainda mais se tratando de marcas, né, como eu disse. E a gente foi abrindo outras lojas. Bom, mas eu pedi para o pessoal que preparasse uma série de perguntas, né, para que a gente pudesse entender melhor as curiosidades, dúvidas, a partir do que conversamos, com o seu dia a dia. E assim, cara, eu selecionei algumas que são bem interessantes para a gente poder entender aqui. Eu contei a história da Hedley, não teve como. E veio, né, essa pergunta, cara. Como que você enfrentou a dificuldade de conseguir vender a marca Hedley e hoje ser o maior vendedor de Hedley do Brasil? Não só a Hedley, como outras marcas no início, igual eu tinha falado, que a gente teve aquela dificuldade para a marca acreditar na gente, né? Enfim, no nosso trabalho. Porque qual a maior dificuldade? A marca, ela vive de brand, certo? Assim, teoricamente. Se a marca perder o desejo, acaba. Ela vai parar de vender, o financeiro dela vai ficar afetado, a marca vai acabar. Por isso que algumas marcas foram extremamente afetadas pela pirataria e sumiram. Agora, marcas inovadoras, igual a Reserva, que buscaram outros meios, ainda sobrevivem e ainda possuem desejo, né?
E por isso ela tem que tomar todo o cuidado de onde ela vai entrar. E no caso da Hedley, foi um pouco complicado, eles não acreditavam na gente, entendeu? Já tinham pessoas vendendo Hedley, algumas lojas, né, vendendo Hedley, uma no Cedar Shopping, outra em Barra Mansa, enfim. E dentro de um raio de quilômetros, de acordo com o planejamento estratégico da marca, não havia, vamos dizer assim, a necessidade de um novo cliente. E o representante na época não acreditou na gente. Então eles não abriram, só que aí trocou a representação e o outro representante acreditou na gente. E aí a gente iniciou o trabalho com a marca, mesmo na época que hoje em dia a Hedley só trabalha com calçados dentro das multimarcas. Vestuário agora é só nas lojas próprias, foi um posicionamento estratégico deles. Mesmo na época de vestuário e calçados, a gente já vinha escalando bem a marca. Só que a grande virada junto à Hedley aconteceu quando a gente fez a seguinte estratégia. Olha, a gente vai trabalhar com diferenciação em escala com a Hedley, a gente vai trabalhar com escala. Entendeu? Por quê? A Hedley, quando ela fez essa troca, ela parou com o vestuário e ficou com o calçado, ela baixou o preço dela para R$ 159. Ou seja, a Hedley buscava escala. O que a gente fez foi entender o posicionamento da marca, né, e buscar a escala junto à Hedley. Então a gente fez algumas campanhas. Uma das mais famosas era, na época, na compra de um Hedley segundo sai por R$1 para desovar o estoque. Com isso a gente fez uma base enorme de clientes. Na época que a gente estava com um estoque grande de Hedley e tal, enfim. Então, nisso a gente já criou uma base grande. Agora, a outra ideia genial foi ter feito um pack. Cara, como o produto é de escala, se a gente ficar vendendo 1 por 159, não é tão vantajoso pra gente, vamos dizer assim. Então a gente fez 2 por 299 na época. E a gente buscou a escala, junto à marca, né? E a gente fez várias campanhas de 2 Hedley por 299 e a gente foi escalando. E aí a gente chegou ao número de 19,9% da venda de Hedley no Brasil. E a gente conseguiu essa escala porque a gente deu profundidade à marca. Ao invés da gente abrir um mix muito grande de marcas na época, a gente decidiu focar nas marcas que a gente tinha e dar mais profundidade. Coisas que grandes empresas, vamos dizer, como a Netshoes, que na época já tinha um faturamento de mais de 3 bilhões ao ano, não conseguiam fazer, entendeu? Então a gente aproveitou o fato da gente ser pequeno e a gente explorou a profundidade, ao invés de aumentar muito o mix de produtos, e a gente conseguiu escalar com a marca. Então foi assim. Então de início a Hedley não queria vender pra gente e agora a gente é hoje ainda o maior cliente da Hedley, né? Fazem várias campanhas com a gente, enfim. São super parceiros nossos. Tem uma pergunta aqui que eu achei assim, juntando com outras inclusive que a turma trouxe, e que eu acho que assim, vai ser muito legal você contar pra gente, assim, qual foi o seu divisor de águas? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Você tem lojas físicas, hoje mais centralizadas na nossa região, e aí você partiu diante de uma dificuldade, eu falo muito no curso lá sobre desafios e oportunidades. Essa é a lógica da disciplina, inclusive, e do curso. Conta um pouco sobre essa questão dos desafios que você viveu e as oportunidades nessa lógica de como que você enfrentou e qual foi o divisor de águas. Eu já estudava, né, a questão do e-commerce, porque o e-commerce não era mais uma tendência, já era uma realidade. Mas quando houve essa questão do fechamento do comércio e a gente só estava com loja física, a gente já tinha um delivery que já era muito forte, né? Que a gente trouxe essa ideia do Rio de Janeiro, já tinha alguns anos que a gente já trabalhava com o delivery, mas a gente falou, cara, agora é a hora, ou eu vou focar no e-commerce, ou eu vou focar no e-commerce, não tem outra opção. Então, meu irmão é meu sócio, né? Eu trouxe ele para o negócio desde quando eu comecei, e o acordo que eu fiz com meu irmão é, Ítalo, você foca nas lojas físicas, que estavam fechadas, mas a gente buscou formas de vender em cada loja, mesmo com elas fechadas, e eu foco no e-commerce. E aí eu foquei no e-commerce. E a gente falando assim, porque as coisas no e-commerce, eles têm uma velocidade, que quando a gente fala de um ano, parece que são de 10, 20 anos. Isso foi ano passado, entendeu? A gente estava lá na loja da Vila, né, uma loja física da Vila, no segundo andar lá da loja, onde tinha um administrativo, e a gente bolou essa estratégia num sábado, depois que fechou o comércio todo numa sexta-feira, enfim. E aí eu comecei a focar, comecei a subir campanhas de tráfego, né? Enfim, arrumei o e-commerce. A gente já tinha um e-commerce, porém eu não focava no e-commerce. Eu tocava 5 lojas,
eu não focava no e-commerce, o e-commerce estava parado, entendeu? A gente teve que cadastrar os produtos, fazer todo o processo do zero, ali na pandemia, só que teve que ser numa velocidade absurda, entendeu? E, enfim, a grande virada foi de fato a crise do Covid, né? Que me deu aquele empurrão, falei, é agora, cara, o que você está esperando? E aí eu fui, até porque eu tinha boleto para pagar, tinha quase 50 funcionários na época já para pagar e as lojas todas fechadas. E aí foquei no e-commerce, subi as campanhas de tráfego, arrumei a casa e a gente foi escalando, né? Com essa questão de todo mundo estar em casa, no início a gente pensava, crença limitante é a pior coisa que tem. Olha as ideias. A gente pensava assim, o pessoal está em casa, vai comprar tênis para usar em casa? Que era o que a maioria dos lojistas pensavam, pô, mas a galera está em casa, vai comprar roupa para usar em casa? Não. A gente, cara, vamos acabar com essa crença limitante e vamos para cima. Quando foi na segunda-feira, o nosso delivery já começou a ter um número legal, a voltar ao que ele entregava antes, na segunda-feira, depois do fechamento do comércio. E aí depois a gente foi escalando. Aí quando vi, a gente já teve que começar a chamar uma galera para vir trabalhar. Olha, tá um volume muito alto e fomos organizando o e-commerce, né? Meu e-commerce no início não vendia quase nada. Foi meu mínimo produto viável, né? Porque o meu e-commerce praticamente não vendia nada. Mas aí tem um porém. A gente foi escalando e voltou a funcionar o comércio. Foi voltando aos poucos. E eu já trabalhava com e-commerce. Então, a crença, às vezes, das pessoas que vão começar o e-commerce eu preciso de um centro de distribuição, eu preciso tanto... Não. A gente usou os produtos que a gente tinha na loja, entendeu? E, enfim, quando voltou o comércio a funcionar, chegava alguns momentos, como a gente dividiu o estoque, de vender um tênis no site e um vendedor tá vendendo tênis na loja, entendeu? E a gente tinha que ir lá correr, não, cara, que isso, esse tênis está vendido, tenta oferecer outro tênis pro cliente, enfim. Mas, Rafael, eu penso o seguinte, ou a gente tem sucesso ou a gente tem desculpa. As duas coisas não conversam, entendeu? A gente tem que fazer acontecer. Já aconteceu de botar o meu e-commerce, quando eu estava colocando o e-commerce para rodada, a gente vendeu um produto que por uma falha sistêmica, até porque a gente não tinha um sistema de WMS ainda, não ter o produto. Ou algum vendedor vendeu, ou a gente tinha transferido para alguma loja e vendeu antes da gente dar baixa. Eu ia em outra loja, comprava o produto, eu não tinha lucro na transação, mas eu fidelizava aquele cliente, entendeu? Então, era o meu mínimo produto viável, entendeu? E, enfim, eu comecei dessa forma e aí a gente foi escalando. O Covid acelerou muitas coisas. Vários brasileiros que não compravam online passaram a comprar. Estava mais fácil para a gente trazer clientes, né, para o site, até porque tinha mais gente na internet. E fomos indo escalando até chegar um momento que ficou inviável já aquele espaço, o nosso volume já estava bem alto, entre aspas, a gente alugou um galpão, né? Viemos para o galpão, então no início o site tinha 500 produtos cadastrados, vamos colocar 400 produtos cadastrados, né? Falando em SKU. Hoje a gente está com mais de 33 mil produtos. E aí é o que eu te falo, a velocidade. A gente está falando de algo que tem há um ano atrás. Há um ano atrás a gente estava com isso. Base de cliente, a gente tinha 500, 600, 400 clientes cadastrados quando a gente começou no e-commerce. Hoje tem mais de 100 mil, entendeu? Então, a questão é essa. Ou você tem desculpa ou você tem sucesso. A gente não arrumou nenhuma desculpa na época. Ah, mas e se vender e vender no site? Aí a gente resolve, cara, entendeu? E foi isso que a gente fez, a gente resolveu, né? Uma reflexão que eu fiz com a turma foi sobre, assim, quais são as possibilidades, né? E qual é o conselho? Se tem uma receita de bolo, não há, não existe, não é mesmo? Então, a dúvida que eu condensei, vamos dizer assim, entre todas que vieram aqui, cara, é mais sobre o conselho. O que você dá de conselho para um novo empreendedor? Fica parecendo que às vezes alguém aqui da nossa região não pode, né, ser um grande empresário como você é hoje. Como que funciona, né, essa trajetória? Qual o tempo que você levou para chegar até aqui? O que você deixa assim como uma mensagem mesmo, mais de motivação mesmo para perseguir os sonhos? Envolve muito estudo, né? Muita prática, igual eu fiz a graduação.
busquei conhecimento com quem era líder do setor. Outra coisa, modelar. Se hoje eu quero ser o maior e-commerce de moda jovem, né? Maior rede, não só e-commerce, mas também lojas físicas no meu segmento, a moda jovem em geral, eu tenho que modelar alguém. É mais fácil a gente aprender com o erro dos outros, seja no ensino, né? Na graduação, ou seja na prática, através de uma modelagem. É mais fácil a gente aprender e mais rápido e menos doloroso o processo do que quando a gente tem essas crenças limitantes, a gente acha que vai saber fazer alguma coisa que na verdade a gente não sabe, e a gente vai batendo cabeça e aí depois a pessoa desiste. Então o meu conselho é realmente estudar bastante, tá? E focar muito no seu negócio, ter muita resiliência, porque sempre vai ter dificuldade, e a função do empresário é resolver problema. A gente resolve problema todo dia. Se não tivesse problema para resolver, não teria por que existir uma empresa, né? Então, realmente meu conselho é esse. É estudar muito, focar no seu negócio e ter muita resiliência. Porque o resto você vai pegando no caminho, entendeu? Como eu disse, a modelagem, os processos. Quando a gente começou, a gente não tinha 1/10 dos processos que a gente tem hoje. Então é isso, pessoal. Já conversamos bastante e agora o que eu vou fazer? Vou deixar na mão do Breno. É o cara que entende. Vai explicar para vocês tráfego, presença na rede social e tal. Vai tratar disso tudo. Vejam que ele vai trazer também algumas questões sobre funil de vendas, principalmente, para vocês entenderem como é que funciona toda essa lógica. Tá contigo, Breno. Só para desmistificar essa questão do e-commerce, todos os lojistas, vamos dizer assim, na verdade a maior parte deles, quando vão migrar para o e-commerce, principalmente os lojistas mais antigos e tradicionais, eles acham que é um bicho de 7 cabeças, né? Acham que é um pouco complicado. Mas o funcionamento, na verdade, de um e-commerce ele é bem simples no quesito marketing, enfim, no quesito fundamental, né, do e-commerce. O fundamento dele sempre é o mesmo, independente da empresa. E tem algumas questões que são básicas, mas fundamentais. É o que a gente fala que é o feijão com arroz do e-commerce, tá? Não só de e-commerce, mas também da venda de qualquer produto online, seja ele digital ou físico. Falando de funil de vendas, né, que é um princípio básico e fundamental, como eu disse, para a gente entender, a gente tem 3 etapas. A gente tem o topo, o meio e o fundo do funil, né? O topo é onde a gente vai mostrar o nosso negócio, a gente vai mostrar os nossos produtos para as pessoas nos conhecerem, entendeu? Ou seja, ninguém conhece a Know-how, a gente faz campanhas para as pessoas conhecerem a Know-how. É o primeiro contato que aquele possível cliente vai ter conosco. E aí a gente cria formulários, enfim, a gente cria algumas coisas para a gente pegar o e-mail dessas pessoas, ou enfim, fazer as pessoas se cadastrarem de alguma forma. Ou então a gente vai rastreando eles através do Pixel, que eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Mas nessa etapa do topo do funil, que a gente pega muitas pessoas que têm interesses em produtos que a gente vende, tá? Então é onde as pessoas passam a conhecer a gente. No meio do funil é onde a gente passa a nutrir essas pessoas, né? A gente chama de leads, né? Leads são possíveis clientes. E a gente passa a nutrir esses leads que a gente prospectou, lembrando, naquela parte de cima do funil, do topo. E na parte final do funil, que é o fundo do funil, por isso que ele vai afunilando. A ideia do funil de vendas é essa. No início tem muita gente, que é onde a gente prospectou. No meio são as pessoas que de fato têm interesse, né? São os leads. E na parte final são as pessoas que de fato vão comprar. É onde a gente entra com campanhas de conversão, né? Ou seja, no início a gente está mostrando, nós somos a Know-how. No meio a gente está divulgando nossos produtos, chegou coleção nova, tem determinada promoção. E na parte final é onde a gente de fato vai vender, né? É onde vem aqueles anúncios, vamos dizer assim, que perseguem. Lembra da Casa Bahia, quando você entra no site e a geladeira fica te perseguindo? Essa a parte do final do funil que eu vou mostrar na prática. Um dos motivos de vários e-commerces novos, né, terem fracasso, desse pessoal que está iniciando o e-commerce agora, é pular as etapas do funil. Geralmente as pessoas vão fazer direto campanhas de conversões, somente campanhas de conversões, antes de nutrir os leads, antes de prospectar os clientes, né, e criar a base. Então, um dos motivos de fracasso de vários e-commerce novos são pular as etapas do funil. Por isso que eu digo que o funil de venda é um conceito básico, mas é o feijão de arroz que tem que ser feito.
é um feijão com arroz que tem que ser feito. Se não for bem feito, independente do orçamento que você for colocar em campanha, você não vai vender. Olha, dentre os principais canais que a gente trabalha, mas não só a gente, como também os e-commerces em geral, os principais são o Facebook, que engloba Instagram, Facebook e WhatsApp, né, que são as empresas do grupo Facebook, e o Google. Mas qual a diferença entre eles na hora da gente fazer tráfego, enfim, na hora da gente investir em publicidade? O Google é um canal de maior intenção, ou seja, você vai no Google quando você quer comprar um tênis preto, você digita tênis preto. Então os anúncios que aparecem ali são anúncios de intenção. São para pessoas que teoricamente possuem mais intenção de compra. Já o Facebook, né? Então, dizendo Facebook, a gente está falando sobre Instagram, Facebook e WhatsApp. É um canal com maior atenção. A gente consegue mais atenção através do Facebook. A pessoa está ali, de repente, vendo story, rolando o feed, e quando vê aparece o anúncio de um tênis que chama a atenção. Por isso que a gente gosta de explorar muitos anúncios promocionais no Facebook, tá? 2 tênis por tal valor, enfim, 3 camisetas por tal valor. Com certeza vocês são impactados por vários anúncios assim de várias empresas. Porque no Facebook a gente busca a atenção das pessoas. Já no Google a gente busca a intenção das pessoas. E aí a gente já está dizendo sobre palavras-chave, que é o que eu vou mostrar para vocês na prática. Vamos lá. Eu vou entrar aqui só para vocês verem os anúncios ativos. Alguns anúncios, né, ativos em uma conta nossa de anúncios no Facebook. Olha só, a gente tem aqui anúncio ativo de 2 pares de tênis por 229, na compra de 2 tênis Hadley você ganha um limpa-tênis, enfim, a gente tem vários anúncios promocionais, justamente para chamar a atenção das pessoas, né? Que é a diferença que eu disse para vocês entre a atenção, que a gente utiliza Facebook, Instagram e WhatsApp para chamar a atenção, e o Google, que é de intenção. Então aqui são muitos anúncios promocionais, cupom, enfim. Já o Google, a gente utiliza anúncios de intenção. Igual aqui, por exemplo, eu estou procurando o tênis Hadley. Tá aqui com um anúncio de intenção. A gente buscou a palavra-chave tênis Hadley, a gente compra essas palavras-chave através do Google. Tá aqui o nosso anúncio, ó. Know-how, aí tá aqui anúncio da Hadley, Netshoes, Atine, enfim, entre outras. Tem anúncio nosso aqui também, ó, dentre a palavra-chave, ou seja, a gente trabalhou em cima da intenção. Se você procurar um tênis de uma outra marca, não vai aparecer a gente porque a gente não comprou essas palavras-chave, tá? Então essa é a diferença, a principal diferença entre Facebook e Google, intenção e atenção. Beleza, cheguei nessa parte de criar o anúncio, já tem uma imagem salva aqui para mostrar para vocês, né, para servir de exemplo. Vou abrir a imagem aqui. Uma parte muito importante é criar um texto chamativo, tá? Que é o que a gente chama de copy, né? Inclusive tem até profissão hoje para isso, que é o copywriter. Você precisa ter um texto legal, mas que também não seja tão apelativo para a plataforma não bloquear vocês, porque o Facebook e o Google, se eles entenderem que o texto de vocês está muito apelativo, ele bloqueia a conta de anúncio de vocês, tá? Mas enfim, na imagem, vou até abrir ela aqui maior, quando a gente está falando de prospecção de clientes, principalmente cadastro, a gente coloca, por exemplo, curte Vans, cadastre-se em nossa lista exclusiva, receba cupons para usar em sua marca predileta. E aí, quando a gente cria aqui o anúncio, a URL do site que vai essa imagem é justamente a landing page. Então, só para te explicar que também não é um bicho de 7 cabeças. Aqui na empresa a gente usa o RD Station, é uma plataforma muito fácil de mexer, muito fácil de criar formulários de cadastro, tá? Tem várias outras, tem o ClickPages, enfim, tem várias e várias outras ferramentas. É só vocês digitarem no Google empresas para criar landing page e tal, disparar e-mail marketing, enfim. Mas aqui dentro da RD Station, para mostrar para vocês, a gente tem várias landing pages criadas, que é muito fácil também de criar, né, como eu disse. Isso aqui é um exemplo de uma landing page. Então, o anúncio, vocês vão ter uma foto para jogar a pessoa para essa página de cadastro. Quando ela chegar nessa página de cadastro, ela tem que ser objetiva.
Por exemplo, curte Vans, cadastre e ganhe cupons e brindes exclusivos da marca. Então, o objetivo do anúncio é jogar a pessoa para essa página de cadastro que vocês vão criar dentro de um sistema de e-mail marketing que cria landing pages, que é o que eu dei de exemplo, que é o RD Station. Então aqui a pessoa coloca o nome, o e-mail, como exemplo, coloca o telefone e clica em me cadastrar. Quando ela se cadastra, ela vai para uma página de obrigado que vocês vão colocar, né? Quando vocês fizerem a configuração da landing page de vocês. Nessa página de obrigado, vocês vão criar o evento de conversão no Facebook que vai identificar, opa, aquela pessoa se cadastrou, né? E dentro do sistema, aqui a gente consegue enxergar todas as conversões que foram feitas. Então, por exemplo, a gente exporta aqui uma planilha. No momento em que eu me cadastro, todas as minhas informações vão para essa planilha. E dentro dessa planilha está o nome, e-mail, telefone do cliente e a gente trabalha em cima dele, tá? Então, só para vocês entenderem, essa é uma etapa importante que a gente faz aqui na hora de prospectar clientes. E foi com isso que a gente saiu de 600 clientes para mais de 100 mil clientes cadastrados em um ano, né? Um ano ou menos. Aqui a gente rastreia os clientes também através do pixel do Facebook, que também entra numa parte mais técnica. Mas para explicar também essa parte para vocês, vocês vão ter a opção de gerar cadastros, onde vocês vão trabalhar em cima de e-mail marketing, WhatsApp. Vocês também têm a opção de criar anúncios. Esse anúncio aqui que eu estava criando como exemplo é um anúncio que vai direto para a página de cadastro. Você tem a opção de criar anúncio de tráfego, né? Que é onde você vai jogar o cliente de vocês para determinada página dentro do site de vocês. Então, por exemplo, a gente vai lançar o tênis Vans Old School branco. A gente cria um anúncio dentro do Facebook que vai jogar ele direto para a página do Vans Old School e aí a gente começa a rastrear ele. Beleza, aqui a gente falou do fundo do funil, tá? Perdão, o topo do funil. E aí a gente rastreia esse cliente. O que acontece depois disso? Entra a parte do meio do funil. Como você já tem o e-mail do cliente, o telefone do cliente, agora você vai nutrir ele. Se ele gosta de Vans, diariamente a gente envia e-mail marketing avisando, olha, chegou o Vans Ultra Range na nossa loja, chegou o Vans tal. E a gente também manda cupons diários, tá? Nessa parte de meio do funil, ou seja, a gente passa a nutrir esses clientes. Agora, na parte de fundo do funil, o remarketing ele entra com a grande importância. De acordo com os dados, 70% a 80% dos clientes não fecham na primeira compra. Ou seja, eles veem o produto eles chegam até o produto de vocês através de anúncio de tráfego, enfim, através de outro tipo de anúncio, porém eles não fecham na primeira vez que eles veem o produto. De acordo com os estudos, eles levam de 2 a 3 visitas para fecharem a compra com você. Então, a gente cria os anúncios de conversão, alguns anúncios aqui que eu vou mostrar para vocês como exemplo. Objetivo, conversão. Nessa conta de anúncio nossa, por exemplo, eu tenho esse anúncio de carrossel da Headley. Ou seja, ele aparece para as pessoas que visitaram o meu site nos últimos 180 dias e as pessoas que visitaram meu Instagram e Facebook nos últimos 365 dias. Então o meu anúncio de carrossel fica aparecendo para essas pessoas. Então vamos lá. Você gerou o tráfego, você nutriu o cliente já sabe que você existe, você já recebe, o cara já recebe e-mail marketing. E aí, na última etapa, os seus anúncios eles começam a ficar um pouco mais apelativo, com um cupom de desconto, enfim, aparecendo para o cliente. Então é isso que a gente faz. Topo, meio e fundo. E a gente também pega os clientes, né, vamos dizer assim, através dos anúncios do Google. Então aqui a gente tem vários anúncios. A gente tem anúncio de shopping, que é aquele anúncio quando a geladeira começa o exemplo da geladeira é porque isso é muito claro para todo mundo. Quando você pesquisa uma geladeira, você entra num site, a geladeira começa a te acompanhar, é esse anúncio aqui. É o anúncio de shopping. E aqui você tem o orçamento que você gasta por dia. Em relação ao orçamento, quando a gente começou, a gente investia menos de R$1.000 em tráfego. Hoje a gente investe mais de R$200.000 em tráfego. Esse mês a gente vai investir mais de R$300.000 em tráfego. Então,
isso vai de acordo com a escala. A gente foi escalando o negócio até a gente chegar nesse patamar de investimento em anúncio. Inclusive, hoje em dia a gente está num programa de aceleração do Google. A gente foi incluído num programa de aceleração, onde a gente assinou um contrato com o Google. Há um ano atrás, a gente jamais iria imaginar isso, né? Mas, enfim, a gente foi fazendo um trabalho e ele começou a ser reconhecido pelo próprio Google e a gente entrou num programa de aceleração do Google, onde profissionais do Google, na verdade uma equipe de 3 a 4 pessoas, acompanham a nossa conta semanalmente. Então toda semana o Google acompanha a nossa conta, dá feedback, faz alterações junto com a gente. Está sendo um processo também de muito aprendizado para a gente. Mas enfim, através do Google a gente faz anúncios na rede de pesquisa do Google, que é aquela onde você digita o nome do produto e ele aparece, né? A gente compra as palavras-chave, e também no Google Shopping, Display, enfim, onde os nossos anúncios perseguem o usuário que tem interesse em comprar o nosso produto, vamos dizer assim. Mas enfim, tanto no Google quanto no Facebook a gente explora as 3 etapas do funil de venda. Se você atropelar, então por exemplo, se você criar um anúncio focado em conversões, sem criar anúncio de tráfego para o seu site, sem nutrir os seus clientes de informações, é muito, mas muito provável que você não vá vender. Uma outra parte também que é relevante, não só a parte do Ads, né? Ou seja, eu mostrei algumas coisas que a gente faz no Google Ads, no Instagram Ads, né? No Facebook Ads, mas também o conteúdo orgânico, vamos dizer assim, né? O conteúdo orgânico que a gente cria. A gente aproveita várias oportunidades, né, do ambiente externo para criar ações de venda, como por exemplo, a gente envia cupons de desconto no dia do dentista, a gente envia cupons de desconto no dia do médico, enfim, outras ações. E nas redes sociais, a gente também explora muito essa questão, igual houve agora, né, aquele sucesso, aquela explosão daquela série na Netflix, o Round 6, onde a gente viu que os participantes estavam utilizando o Slip-On, né? E é um Slip-On bem semelhante ao Slip-On da Vans. Então a gente aproveitou para criar também um conteúdo com isso. E até um case, que a gente vendeu praticamente todas as nossas unidades do Slip-On True White. A gente criou uma campanha também no Facebook Ads, né, desse Slip-On, e criamos também um conteúdo orgânico com isso. A gente já criou várias situações semelhantes a essa e aumentou muito o faturamento naquele período, com algumas situações sazonais. Então a gente basicamente pega algumas coisas que estão acontecendo no ambiente externo e a gente traz elas pra gente, tá? Por exemplo, Halloween, a gente vai criar uma campanha de Halloween agora. E aí a gente vai criar cupom e vai criar todo um cenário, né, pra gente explorar essa situação, igual a gente explorou do Round 6. E é muito importante o conteúdo orgânico, principalmente no quesito e-commerce, ainda mais se você estiver começando, porque é através daqui que você mostra que a sua empresa existe. Então, por exemplo, você cria ali uma parte de feedback, onde você mostra prints de clientes elogiando, você tem os seus stories mostrando também os bastidores, igual a gente tem aqui o Yuri, que virou meio que um avatar da nossa empresa, né? É o nosso gerente de marketing hoje. E aí a gente tem aqui alguns conteúdos dele em algumas lojas nossas. Então, por exemplo, a gente vende e envia todos os dias para todos os estados do Brasil. É o que eu costumo falar com o pessoal. Você acha que alguém que está lá na Amazônia vai confiar em você? Eu falo muito isso com a parte ali a nossa parte comercial, onde a gente faz vendas por WhatsApp. Por que você acha que alguém lá da Amazônia vai confiar em você? Então, a gente tem que criar conteúdo orgânico, a gente tem que mostrar que a empresa existe. E o Story a gente usa muito para mostrar bastidores, para a gente mostrar que a gente existe, que a gente é real. Então, não só para quem está começando, mas para empresas já estabelecidas, é muito importante mostrar bastidores. Para o consumidor, de fato, confiar na gente. Ele saber que aquela empresa existe, de fato. Então, voltando àquela história do funil de vendas, eu vou mostrar para vocês um anúncio que a gente cria para prospectar leads. Então, a gente trabalha com várias marcas e a gente sabe que o segredo não só de lojas físicas, até um exemplo interessante, tá? Às vezes você vê aquela loja que existe há muitos anos. Acontece crise, acontece um monte de coisa, mas aquela loja não fecha. É porque aquela loja tem base de clientes. Às vezes aquela loja tem uma base grande que vende no crediário, enfim. Mas tem base de clientes. O segredo de todo qualquer negócio grande é ter uma base de clientes grande. E
no e-commerce não é diferente. A primeira campanha que a gente deve focar quando a gente vai fazer o topo do funil é campanha de geração de leads, né? Que eu vou mostrar aqui na prática para vocês uma campanha. Eu estou aqui no Facebook, vamos supor que eu estou começando meu e-commerce agora e eu trabalho com a marca Vans. Eu preciso prospectar leads para essa minha marca, para depois eu fazer os outros anúncios, né? Que são os anúncios de remarketing e os demais anúncios de conversão de fundo de funil. Vou criar um anúncio para eu criar uma base de clientes da Vans. Então, o que geralmente a gente faz aqui? A gente cria... Eu não vou entrar muito no termo técnico, senão a gente vai estender muito tempo, tá? Mas eu vou mostrar uma campanha na prática para vocês. Eu venho aqui no Facebook Ads, a gente cria várias também no Google, tá? Eu vou fazer aqui no Facebook, que é mais fácil para a gente elucidar. E crio uma campanha para gerar leads. Então, vou dar um exemplo. Conversões, leads. Vans. Beleza. E aí eu venho aqui criando a minha campanha, tá? Eu coloco aqui o orçamento que eu quero gastar. Suponhamos que eu queira gastar R$100 por dia. Só que no Facebook, o valor mínimo de investimento por dia é $1, tá? Então, por exemplo, hoje o dólar tá 5 e pouco. Não tem aquele mito de que precisa investir muito para começar a prospectar clientes. Então, eu vou fazer uma campanha aqui como exemplo. E aí, nessa parte, eu crio os públicos de interesse. Eu chamo eles de PI, semelhantes, público de interesse semelhantes a Vans, por exemplo. Configuro, né, meus eventos de conversão. Como eu disse, nessa parte de conteúdo que é muito técnico, ele seria muito demorado. Eu teria que mostrar para vocês como criar eventos de conversão otimizado, como por exemplo, esse meu evento de conversão, ele chama Obrigado. O Facebook entende o obrigado quando a pessoa acaba de se cadastrar no meu site. Na minha página de conversão, tá? Então eu também vou mostrar como acontece isso na prática. E aí aqui eu começo a categorizar o meu público. Então suponhamos que eu não tenha nenhum público, nenhum cliente cadastrado na minha base, eu não tenha público de Vans. E aqui eu começo a segmentar o meu público. Eu coloco localização. Para quem está começando e está com uma verba baixa, eu indico vocês fazerem localizações próximas à região de vocês. Então façam, por exemplo, a região Sudeste, que hoje é a região que mais compra no e-commerce. São Paulo, Rio de Janeiro, um exemplo. Espírito Santo. Idade. Você precisa conhecer a faixa etária média do cliente que vai comprar de você. Não adianta eu fazer uma campanha de Vans para uma pessoa que tem 60, 65 anos, porque não é o meu público-alvo. Então aqui eu vou segmentar para a idade do meu público. Então eu sei que o meu público é de 16 a 25 anos. Eu vou segmentar de 16 a 25 anos. Eu sei que o meu público de determinada marca é de 18 a 35 anos. Então eu vou segmentar para essa base, tá? Mas isso também não é limitante. Se você... Olha só, gestão de anúncio, não existe certeza, tudo é teste, tá? O que funciona para uma empresa pode não funcionar para outra. Obviamente que tem os princípios básicos, mas tudo é teste. Não deixa isso ser algo limitante para você. Então, por exemplo, de 18, vou colocar aqui, eu quero o pessoal de 18 a 35 anos e agora eu quero todos os gêneros e agora eu vou colocar as pessoas que correspondem a determinado interesse. Então, já que é Vans, eu vou colocar o interesse Vans, vou colocar o interesse tênis, vou colocar o interesse, por exemplo, skate. Enfim, vou segmentar o meu público, tá? Aqui no Facebook. E aí, eu vou criar o criativo, né? Que é a última etapa. Posicionamento eu seleciono ali se é automático, se é manual, se eu quero que seja no feed, no story, enfim. Vou deixar aqui no posicionamento automático como um exemplo, tá? E vou avançar para a parte de criação do criativo, né? Do anúncio que vai aparecer para a pessoa. Aqui, pessoal, é o seguinte. A gente tem já, né, a gente tem uma equipe aqui que cria as artes e tal, mas tem várias
Tem vários programas online para você criar. Tem programas também simples de mexer, igual o Photoscape, que vocês podem criar os seus primeiros criativos, tá? A gente cria uma arte para chamar as pessoas, tá? Para se cadastrarem ali. Para a pessoa colocar o e-mail dela e colocar o telefone dela no nosso formulário, a gente tem que dar algo em troca. Então a gente dá cupom. Então, por exemplo, se cadastre na landing page, para receber cupons diários da marca Vans. E vocês viram que eu segmentei o público a Vans e segmentei a idade, segmentei os interesses. Obviamente que eu não fiz completo, mas você pode fazer completo, por exemplo, Vans. Geralmente quem gosta de Vans gosta de Adidas Originals, gosta disso, daquilo. Você segmenta bem o seu público e, enfim, quem se cadastrar ali é um público extremamente qualificado para você. As chances de você vender para esse público é enorme. E aí aqui a gente a gente coloca a imagem que a gente criou. Como eu disse para vocês podem criar no Photoscape ou em qualquer outro programa de edição online, tá? Para o e-commerce ter sucesso, esses fundamentos básicos que a gente está dizendo de publicidade, eles precisam estar adequados, né? Vocês precisam fazer o arroz com feijão, como eu já havia dito, bem feito. Antes de fazer anúncio, se certifique que o espaço, né, ou seja, o site de vocês, ele esteja com boas fotos, ele esteja apto a receber aquele tráfego, né? Porque a gestão de tráfego, como o próprio nome já diz, nada mais é do que você pegar pessoas que provavelmente têm um interesse em determinado produto e essas pessoas estão na internet e vocês direcionam essas pessoas para um determinado lugar. Então, tráfego, nutrir esses leads e, por último, o anúncio de conversão, tá? Se pular alguma das etapas, provavelmente vocês vão fracassar no quesito venda online. E aí, galera, curtiram? Fizemos com muito carinho essa produção e com muita gentileza do nosso ex-aluno Breno. Cara, demais, não foi? Tenho certeza que vocês se encheram aí de expectativa, esperança, muita vontade de fazer coisas legais no negócio de vocês ou do negócio que vocês forem criar. Estejam preparados e se lembrem das 4 etapas: observar o ambiente, criar valor, gerenciar o seu negócio de acordo com esse valor e inovar, criar sempre com muita energia. Sucesso para todo mundo!